Carta à igreja em Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Já está aí para vocês. Então a gente viu já a cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e a cidade de Sardes, que ela está bem já para dentro da província aqui, é a quinta igreja. Então, é uma igreja morta-viva, uma igreja incompleta, uma igreja fria, uma igreja insensível. Poderíamos colocar tudo isso na conta dessa igreja, e isso é bastante sério, porque ela nos faz refletir sobre a nossa condição espiritual também, a condição espiritual das igrejas atualmente, como que elas estão. Essa era a tendência dessa igreja aí, a igreja de Sardes, uma igreja aparente. Algumas considerações iniciais. Esse é, então, a segunda parte do livro de Apocalipse, as coisas que fala sobre as igrejas. E, como sempre, a gente faz também aqui nas considerações iniciais, a gente fala o significado das 7 igrejas do Apocalipse. E, basicamente, a gente escolheu aqui 2 significados principais, vamos dizer assim. O primeiro, ele defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação, então, é conhecida como as 7 eras da igreja. Nessa interpretação, os significados das 7 igrejas do Apocalipse é o seguinte. Eu vou ler as anteriores e vou parar na igreja de hoje, que é a igreja de Sardes. Então, Éfeso representaria a igreja apostólica, que vai do ano 30 até o ano 100. Esmirna representaria a igreja perseguida, ou a igreja dos mártires, que vai do ano 100 a 312 depois de Cristo. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado aqui, no caso, ao Império Romano, que vai do ano 313 a 590. Tiatira representaria a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra, do ano 590 até 1517. E Sardes, que é o foco do nosso estudo hoje, representaria a igreja da Reforma, que vai do ano 1517 até 1730. Então, esse é a primeira linha de interpretação, significando que as igrejas representam, então, os períodos sucessivos da história. A outra interpretação, ela defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja, ou seja, elas não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na igreja. A dedicatória à igreja de Sardes, ele diz então: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essa igreja foi elogiada. Você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Ela também tem repreensões. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Como aconselhamento,
Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Esses são os conselhos. E como promessas, para finalizar, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aqui diz, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, a primeira referência, aqui não necessariamente nessa sequência, aqui ele fala que tem nomes de que vive e estás morto. Então, essa igreja aqui, ela está morta. Tá? Mas aqui, ó, nesses primeiros versículos, a gente vai ver o seguinte, ó, da morte para a vida. O que Cristo fez antes conosco? Ele nos trouxe da morte para a vida, como diz aqui em Lucas capítulo 15, versículo 23 e 24. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Colossenses capítulo 2, versículo 13, somente para fechar essa parte que fala da morte para a vida. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então a gente parte para um outro subtítulo, da vida para a morte, que é a situação dessa igreja. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 5 e 6, e aqui falando sobre as viúvas, Paulo está explicando para Timóteo como lidar com algumas classes de pessoas ali, vamos dizer assim. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então a gente pode identificar, dentro do nosso contexto aí, aquela pessoa, não necessariamente as viúvas aqui, isso aqui é apenas um exemplo, mas a pessoa que se entrega aos prazeres desenfreados da vida, ela está morta espiritualmente. Mesmo viva, ela está morta, como diz aqui em 1 Timóteo. Aqui Tiago 2,26, aqui mais falando sobre a fé sem obras, como sendo morta, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aqui Judas, versículo 12 e 13, para fechar esse primeiro versículo aí de Apocalipse. Isso aqui é a situação dos descrentes, está aqui o título. Esses são como rochas submersas. Vejam a situação que está os descrentes, aqueles que não querem saber de Deus. São pastores que apacentam a si mesmos, nuvens sem águas impelidas pelo vento. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Então essa é a situação dos descrentes, que nós podemos muito bem colocar aqui a situação dessa igreja de Sardes. Então aqui a gente fecha o primeiro versículo de Apocalipse 3:1, tá? Tá aqui ele na tela para a gente estar lembrando sobre o que nós estamos falando.